O Evangelho segundo João, apóstolo de Jesus, foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Além do Evangelho, ele escreveu 3 cartas e o livro do Apocalipse no ano 96 depois de Cristo. O livro do Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. O Senhor Jesus, ele passou a ser conhecido como Filho de Deus quando ele veio ao mundo, quando ele assumiu a forma humana, quando ele nasceu da Virgem. Porque no princípio ele era conhecido como o Verbo é a palavra. Então todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Quando nós vamos no livro do Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Os versículos seguintes falam a respeito da criação. Deus criou tudo que existe em 6 dias e no 7º descansou. Então, esse primeiro versículo foi só para dar uma visão, né? Que é a Trindade que estava agindo aqui. E quem estava dando as ordens para que tudo fosse criado foi a palavra, que é Jesus. Então, esse universo maravilhoso que foi criado por ele. Então, nos dias de hoje, segundo os especialistas, o universo tem mais de 2 trilhões de galáxias. Apesar disso, não se descobriu os limites do universo até o presente momento, onde começa, onde termina. O moderno telescópio James Webb alcançou galáxias a mais de 3,5 bilhões de anos-luz. Então, no Salmo 19:1, declara: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É maravilhoso saber que ele é tão grandioso, ao ponto da gente não conseguir entender como é que alguém pode ser tão maravilhoso, tão grandioso e ser tão humilde e não se importar com a gente. O qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo seu poder, por ele. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20. Que embora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que ele fez isso? Porque o homem ele só poderia ser salvo por um da mesma espécie, não poderia ser salvo por um anjo. Então, o que ele fez? Ele assumiu a forma humana para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus, nos tornássemos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Ele pagou um preço altíssimo e nós devemos louvar e engrandecer o Senhor. Então, esses textos que foram expostos, evidentemente não esgota, né, tudo aquilo que nós devemos saber a respeito de Jesus, mas nos dá uma outra dimensão quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É maravilhoso, né? Saber quem Ele é e o quanto Ele nos ama. Louvado seja Deus. Então eu encorajo você a ler todo o Evangelho de João. Então é um Evangelho maravilhoso, todos são, né? E para você conhecer mais a respeito de Jesus, a respeito da salvação, e começar a desenvolver um relacionamento com Deus através de Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida.